Pessoal, agora a gente vai ter um painel aqui, painel OpenStack, onde a gente vai discutir alguns assuntos relacionados ao OpenStack. E eu quero chamar aqui, então, primeiro o Rafael Folco, que é Advisory Software Engineer da IBM. Rafael. Samuel Queiroz, que é Software Engineer da SUSE. Maurício Rojas, que é Business Development Manager da Nuage Networks. Marcelo Dieder e Fábio Pina, da comunidade OpenStack. Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, tá? Fazer um painel de discussão técnica, de negócio, conceitual sobre OpenStack. Então, a gente tem aqui algumas empresas representadas aqui pelos nossos colegas aqui. E a gente vai, assim como a gente fez no último OpenStack Day em São Paulo, a gente vai ler algumas questões aqui e a gente vai discutir e debater sobre esse tema. Ao final, se houver tempo, a gente abre para perguntas ao público, onde a gente pode aí lançar para o time aqui responder, tá? Eu vou começar pela primeira. É uma pergunta relacionada a Private Cloud as a Service. Tá? Durante o último Summit do OpenStack em Boston, uma nova categoria de serviços gerenciados foi apresentada pela Fundação OpenStack, que é a categoria de Private Cloud as a Service, onde empresas poderão oferecer serviços de clouds privadas gerenciadas remotamente. Na sua opinião, este modelo pode facilitar a adoção do OpenStack e Cloud Computing nas empresas? Como seria a aceitação deste modelo no Brasil? Eu vou passar daí para o Maurício Rojas para comentar a visão dele sobre isso, mas a ideia é que a gente discutir sobre um cenário onde as empresas não têm conhecimento de OpenStack, não têm conhecimento de como começar, algumas delas, e existe a possibilidade de empresas que têm esse conhecimento remotamente implantarem e manterem uma cloud baseada em OpenStack. Okay. Primeiro que tudo, desculpe minha oportunidade. Eu posso falar bastante rápido, mas não sei se você vai entender. Bom, a solução nesse caso, Private Cloud as a Service, é uma solução que eu acho personalmente que é para uma indústria altamente regulamentada, financeira, saúde. Nesse caso, por exemplo, o Summit, eu estive no Summit de Boston, Rackspace, GE Healthcare, tem uma parceria para fazer isso, essa solução. Então, eu penso que a nuvem pública é uma solução boa para empresas pequenas e médias, para empresas maiores, esse é o caso no Brasil, que você tem muitas empresas maiores, como o caso de Produban. Você precisa ter economias usando cloud privado. Mas qual é o caminho crítico para isso? Que você precisa ter, em poucas palavras, ter talento da gente para fazer isso. Em poucas palavras, ter DevOps ou DevOps-like teams para que possam operar esse tipo de soluções. E isso é complicado. Eu penso que esse tipo de serviço pode apoiar dessa forma, em acelerar a adopção das soluções de OpenStack como cloud privado. Outra coisa é também que pode facilitar ou apoiar a criação de startups no Brasil, que possam entregar consultorias da OpenStack a empresas maiores. Essa é a minha opinião. Quer dizer, na sua visão, essa modalidade pode ser útil para empresas que estão menores, talvez, ou médias que estão começando, e talvez para as maiores isso pode acelerar a adoção, mas não necessariamente a longo prazo isso pode ser uma solução final. Pensando, eu acho que empresas maiores vão ter mais oportunidade de usar esse tipo de serviços, mas empresas pequenas, você tem cloud público, tem quase tudo feito para isso. Entendi. Pessoal, algum comentário? Samuel? Então, o meu entendimento sobre esse ponto de Private Cloud as a Service
eu gostaria de trazer um ponto interessante, que é, para a adoção de cloud, no geral, as companhias geralmente têm uma resistência bem grande daquela história de, caramba, eu vou botar meus dados, colocar todo o meu processamento em servidores distantes, não sei com quem está sendo compartilhado, será que realmente está seguro? Eu acho que o Private Cloud as a Service ajuda um pouco nisso aí, porque você vai ter a sua Cloud OpenStack, você não precisa manter ela em premissas, ou seja, você não precisa ter o time para manter sua cloud, e ainda assim ela vai ter todos os benefícios de ter uma cloud ser só sua. Basicamente, você vai ter uma cloud que é exclusiva para você, mas você está pagando pessoas, pagando uma empresa para manter aquela cloud para você, fazer todo o gerenciamento, fazer o upgrade, fazer ativação de features, configuração, e tudo isso aí. Você vai ter os benefícios de cloud privada, mas está funcionando, entre aspas, quando você fala da facilidade e de ser livre da configuração e da manutenção, como se fosse uma cloud pública. Então, eu acho que esse aspecto é uma parte bem importante desse modelo de negócio. Eu acho que a gente tem alguns cenários aí. O primeiro é o Private Cloud, que a gente chama on-premise, que seria trazer para a sua infraestrutura os custos, o hardware, o skill. Então, isso é um cenário. O outro cenário é você usar uma cloud pública, mas você tem um receio de compartilhar alguns dados sensíveis. Então, para algumas empresas ficam, será que eu confio? Será que eu posso expor esses dados? E tem o terceiro cenário, que é a cloud híbrida. Então, ele usa a infraestrutura da privada, mas uma parte dos dados que ele considera sensível, ele coloca ao contrário, desculpa. Ele usa a cloud pública, mas a parte sensível ele traz para a privada. E esse novo conceito de PCAs vai, na minha opinião, vai não somente a questão da segurança, mas de delegar o skill e a manutenção e o custo para a empresa que você confia no serviço de cloud. Então, você tem a segurança dos dados, mas você não quer arcar com os custos de manutenção e skill de manutenção da cloud. E, naturalmente, é um modelo que já existe hoje no dia a dia, né? Então, é mais uma definição de um tipo de serviço que a Fundação tem explorado, né, para que se padronize um modelo de configuração remota de clouds, seja para quem já tem expertise, seja para quem está começando. Legal. Mais algum comentário, pessoal? Não? A gente passa para a próxima pergunta. Acho que só complementando, até muitas empresas hoje em dia, para acabar fazendo esse transbordo, colocando a parte front-end, que é a receptação de dados, porque muitas usam CDN e numa cloud pública e trazendo toda a inteligência do negócio para in-house, né, para dentro de uma cloud privada. Muitas empresas adotam esse modelo hoje em dia. E aproveitando o assunto, a próxima pergunta fala justamente sobre interoperabilidade em provedores de cloud e containers. O OpenStack tem apostado muito nas integrações com outras tecnologias e também na interoperabilidade com diferentes tipos de provedores de cloud. Uma dessas apostas é na integração com containers. Qual a sua opinião sobre o uso de containers e da integração com o OpenStack? O OpenStack pode ser um facilitador para o uso de containers? Eu vou começar com o Samuel. E aí vocês começam a usar uma cloud, de repente, da IBM, vamos dizer, e depois de alguns meses vocês decidem mudar para outra cloud, mas durante esse período de tempo vocês conseguiram desenvolver uma gama de aplicativos em cima dessa cloud muito grande, e aí você já tem produtos rodando precisando disso aí. Se você mudar para outra cloud, que só pelo fato de ter uma configuração diferente, de ter escolhas de deployment diferentes, não for interoperável com aquela cloud anterior, então seus aplicativos vão parar de funcionar.
Então, a ideia de interoperabilidade do OpenStack justamente é isso. Você consegue fazer o switch de provedores de cloud sem você precisar fazer adaptações, mudanças nas suas aplicações que rodam em cima da cloud. A questão de containers eu acho muito importante, porque o OpenStack ele tá agindo como um framework que está conectando tecnologias. E o containers ele tem crescido grandemente ultimamente, e não tem como a gente negar isso aí. E tiveram várias discussões, inclusive envolvendo pessoas da comunidade, pessoas da Fundação OpenStack, coisas do tipo, e aí, containers ou vai continuar usando VM? E existem opiniões diversas nesse aspecto, e uma delas que eu acho muito interessante é que você pode combinar os dois. Não é uma escolha que você tem que fazer um ou outro. Então, eu acho que realmente a gente está ajudando na aceitação de containers também, porque o OpenStack já tem um ecossistema muito grande. E o papel que o OpenStack tem, né, nessa aceitação, tanto de tecnologia como também ajudar outras comunidades, é muito importante. Ajudar comunidades inclusive, um assunto que foi discutido também. O OpenStack já é uma comunidade que completou 7 anos agora e conta com milhares e milhares de desenvolvedores, pessoas atuando em diversas áreas do setor de tecnologia, e, ao longo desses anos, adquiriu muita experiência. E já nós temos tido conversas e como a gente pode repassar a experiência para outras comunidades, como a gente consegue ajudar as outras comunidades a crescer. Eu acho que entra um pouco nessa área de containers, do ponto de vista de comunidade também. Containers container não é uma solução que não depende de OpenStack. Concordo. Pode funcionar bem metal. Eu tenho um cliente nos Estados Unidos chamado Bank of New York. Estão trabalhando diretamente com containers, não tem OpenStack para a solução. Usam Kubernetes para a orquestração. Mas muitas companhias também estão vendo OpenStack para gerar outros tipos de aplicações. Bases de dados, Object Storage. São aplicações que você tem que ter. Normalmente você não pode usar containers para isso. Container é para stateless aplicativos, mas para o caso de bases de dados ou servidores aplicativos mais legados, você tem que usar soluções como OpenStack. E se você vai hoje a qualquer data center, você vai ver que mais de 80% de cômputo está virtualizado. Então, soluções como OpenStack vai facilitar também usar esse tipo de tecnologias. Eu acho também que você tem que ter uma solução, estratégia para SDN e segurança, porque é importante primeiro pensar como você vai conectar as máquinas virtuais em vCenter, VMware, OpenStack, containers, máquinas físicas, diferentes sítios. Então, é importante também ter uma estratégia sólida para SDN e segurança. Para quem já usou o Ansible para atualizar um OpenStack, sabe que modularizar em containers facilita muito, porque você não tem uma cadeia de dependências, de pacotes, e você atualiza cada componente do OpenStack separadamente. Isso facilita bastante. E essa semana a gente viu aí alguns tweets de que até o GitHub está usando containers, então deixou de ser usado apenas para ambientes de testes, para ser usado em produção. E para quem assistiu o Interop Challenge do último Summit, viu que, dos últimos 2 Summits, viu que interoperabilidade é um fator muito importante e levado a sério em OpenStack. Então, lá a gente viu que clouds SUSE, Red Hat, IBM, todas operando com a mesma API, com a mesma interface. E nessa demo aí, a gente viu lá o Kubernetes fazendo a orquestração do workload em containers, e, se não me engano, é o CockroachDB, que era o banco de dados em containers rodando. Esse caso que você falou foi interessante porque a ideia foi exatamente essa, né? Vários provedores de cloud usando as mesmas APIs e com containers padrões, né, sendo distribuídos em diferentes tipos de clouds.
E como o container acaba sendo padrão, as APIs do OpenStack também, o pessoal conseguia mover de um lado para o outro ou adicionar mais nós, né, de uma única forma, né, sem que isso precisasse ficar amarrado seja uma cloud específica de pública ou privada. Mais algum comentário, pessoal, sobre isso? Não? Eu vou iniciar a terceira pergunta, então. Uma pergunta que fala um pouco sobre segurança, tá? Segurança em cloud. Segurança e compliance com as principais normativas de mercado, como PCI, SOX, ISO 27001, FISM, entre outras, é uma das grandes preocupações das empresas na adoção de computação em nuvem, né? Até eu acho que houveram algumas perguntas aí no início da manhã a respeito disso, né? Um dos fatores que impulsionam o uso do OpenStack é exatamente a padronização, né? A gente tem uma padronização, existem APIs para isso. Vocês acreditam que o OpenStack pode ser o facilitador para as empresas que precisam manter este compliance e com essas normas? Quem aqui gostaria de começar? Bom, eu não sou assim especialista em segurança, então se você me perguntar dessas siglas ali, eu fico meio assustado. Então, mas assim, tudo que é código aberto, todo padrão que é discutido na comunidade, seja qual ela for, quando a gente fala de implementação, traz uma credibilidade, uma segurança, porque foi discutido abertamente, não existe nada obscuro ou duvidoso quando você fala do nível de implementação. Agora, quando se trata de questões assim, não de código, não de implementação, aí eu não tenho como dizer, porque eu não conheço muito essas normas que foram citadas aí. Mas é isso, o open source traz essa credibilidade, traz essa segurança que todo padrão discutido aberto pode ser dialogado e em comum acordo pode ser trazido para dentro da cloud. Quem aqui conhece, sabe o que é PCI DSS? Certo, então, assim, uma boa parte não conhece, ele falou de alguns padrões. PCI DSS significa Payment Card Industry Data Security Standard. E, basicamente, eles estabelecem um conjunto de regras, de normas de segurança que devem ser obedecidas por aplicações que desejam fazer manipulação de dados de cartão de crédito. Por exemplo, se você for fazer uma aplicação para a Visa, eles vão requerer que sua aplicação seja PCI DSS compliant. Então, e a partir disso aí, começaram a surgir questões no OpenStack, porque as empresas não queriam apenas que a aplicação que vai rodar numa VM, vamos dizer, no OpenStack, seja PCI DSS compliant. Eles querem também que o ambiente seja compliant. E isso aí envolve várias coisas. Houve tem uma parte de PCI DSS que já está sendo implementada no Keystone, que é a parte que eu trabalho, e a parte de PCI DSS que trata de autenticação, da parte de identidade. Por exemplo, um usuário que ficou inativo por 90 dias, que não se conectou nos últimos 90 dias, deve ter sua conta desativada. Tantas tentativas de password, a conta fica desativada. Tem coisas desse tipo. Mas o PCI DSS vai muito além do gerenciamento de identidade. Ele vai também a questões como, por exemplo, você precisa ter no seu ambiente um antivírus instalado e tem que estar atualizado. Você precisa fazer toda a parte de login da rede, você precisa monitorar a rede. Ou seja, é um conjunto de regras que você tem que ser aplicado ao seu ambiente, não só a sua aplicação, como também o ambiente, para que sua aplicação possa ser considerada compliant. E para você ter compliance, não é apenas você implementar aquilo e dizer, não, pronto, agora a minha aplicação é compliant. Não é bem assim. Você precisa pagar uma empresa que seja credenciada, não sei como é que funciona bem a parte, mas você precisa de um órgão que realmente reconheça a sua aplicação como sendo PCI DSS compliant. Então, isso aí, vocês podem imaginar que existe muita conversa em torno disso aí. E agora, no OpenStack, nós estamos continuando com essa implementação. Nós tivemos essa implementação inicial de algumas das features relacionadas à identidade no Keystone. A gente já tem suporte, já fazem 2 releases que a gente já suporta algumas dessas features, mas existe uma grande conversa
na comunidade como um todo, como é que a gente faz para suportar isso em todos os projetos, porque isso aí é uma mudança que a gente chama de cross-project, ela vai atingir vários projetos, porque ela não é só identidade, como eu acabei de falar. Então, só para concluir, eu acredito que sim, o OpenStack ele vai ajudar as pessoas que querem fazer aplicações que sejam compliant, tanto PCI DSS como esses outros padrões que você citou aí, que eu particularmente não conheço as siglas, através da implementação de medidas de segurança como essa. Ou seja, as empresas, as organizações vão se sentir muito mais seguras a fazer a aplicação, fazer o deployment de aplicações em um ambiente que você consegue dizer que é compliant. E assim, uma questão que talvez surja, que é a minha questão também, uma vez que a gente consegue dizer que o OpenStack é PCI DSS compliant, como é que funciona? Eu não sei como é que funciona essa questão de você dizer que um software é compliant, mas um software sendo open source. Se eu disser que o OpenStack é compliant, isso vai querer dizer que qualquer extensão do OpenStack também é compliant? Tá entendendo? Tem muitas questões que, pelo menos para mim, ainda estão abertas. Mas, assim, eu acredito que sim, vão ajudar. Quer dizer, você está dizendo que uma coisa é o OpenStack estar pronto com alguns componentes para estarem aderentes aos controles que o PCI exige, e a outra questão é que essas aplicações, as VMs, também precisam estar nestes padrões de PCI. Né? Então, concluindo aqui, eu acho que a gente está falando que o OpenStack está pronto, né, para alguns módulos, alguns controles, para conseguir se conectar, né, mas nem todos os módulos ainda estão totalmente aderentes. Eu penso que a segurança está mais baseada em práticas, não nas tecnologias. Então, o primeiro, a orquestração impede que pessoas de cometer erros na infraestrutura, porque no momento as pessoas são as culpables de todos os problemas. Para a orquestração, não estou dizendo que não vão cometer erros, parece mais fácil poder fazer o rollback de qualquer implementação, primeiro. Segundo, com o OpenStack você vai ter toda a informação em somente uma interface, ou 2, 3 interfaces, depende do projeto. Mas você pode obter toda a informação e fazer analytics, ou, por exemplo, padrões de redes, as comunicações. Se você tem milhares de máquinas virtuais, como você sabe se um hacker está trabalhando numa dessas? Então, com esse tipo de informação, Neutron, outras ferramentas que trabalham como plugin ou como driver para OpenStack, você pode obter essa informação e fazer esse tipo de analytics. Porque, normalmente, as práticas estão pedindo que você possa obter rapidamente a informação da infraestrutura. Outra coisa importante é, por exemplo, microsegmentação. Se você tem tenants, que é para separar os times de aplicativos, mas tem que ter também segmentação entre instâncias. Então, com este tipo de solução, você pode criar security groups específicos ou coisas assim para cumprir com o compliance da companhia. Legal. Algum outro comentário, pessoal, sobre isso? Não? Então, a próxima pergunta é relacionada a deploy. Quem quer começar com o OpenStack? Qual a dica que vocês dariam para as empresas que querem começar com o deploy de OpenStack? Elas devem iniciar com todos os módulos do projeto ou escolher apenas os necessários? Devem nascer simples e irem crescendo com o ambiente conforme a maturidade do time e da implementação? Devem iniciar pela produção ou podem antes testar workloads em ambientes de desenvolvimento e homologação? Uma pergunta bastante... Certo. Essa pergunta é interessante e, assim, no meu ponto de vista, a minha resposta se aplicaria a quase tudo no geral, que você precisa fazer uma aceitação na empresa. Na minha opinião, você tem que começar simples, tem que testar. Você pode, de repente, desde a sua ideia de implantar OpenStack na sua empresa, você pode pegar criar uma cloud de testes e conseguir fazer demonstrações para os responsáveis da sua empresa. Você vai precisar convencer alguém que OpenStack é viável e é melhor para a empresa. Então, daí, de cara, você já vai precisar ter algumas nuvens de teste, vai precisar fazer algumas análises aí por cima. Em termos da instalação em si,
você vai precisar pelo menos dos componentes principais. Eu dei uma passada assim nos componentes na apresentação que eu fiz com o João. E a partir daí, dependendo da demanda da empresa, dependendo da necessidade, você vai precisar crescer isso aí. Já existem práticas no OpenStack. Não é que você não vai ter trabalho com o OpenStack, mas o trabalho que você vai ter para criar sua infraestrutura vai ser muito facilitado por todo o ecossistema e pelas ferramentas que já estão disponíveis. E uma vantagem que eu acredito que seja muito grande é justamente pelo conhecimento que já existe e que é compartilhado na comunidade. Ou seja, você pode facilmente, por exemplo, aqui no grupo do OpenStack BR, a gente vê pessoas com dificuldades na instalação, na configuração, e você tem pessoas ali para te ajudar, para prover uma ajuda. Isso aí é muito valioso. Você tem uma expertise que não está em casa, mas, de certa forma, você pode usar como se ela estivesse em casa. Normalmente, eu acho que o maior problema do OpenStack é talento. É muito difícil ter gente com talento para a operação de OpenStack. Eu penso, primeiro, que é melhor se você começa com seu ambiente de desenvolvimento. Se você não tem talento e você acha que quer começar a fazer isso, tem que dedicar pessoas para isso. Você tem muitos startups relacionados com OpenStack. Quase todos falham. Todos. Elas têm gente dedicada. E se você não tem gente dedicada, você pensa que a sua oportunidade de adopção vai ser melhor que uma startup que tem 100% de dedicação a OpenStack? Primeiro. Segundo, eu começaria com Nova. Eu penso que Cinder também. Mas Neutron é outra coisa. É uma coisa completamente muito complexa, porque você está começando a falar com as áreas de operações de redes, a segurança. Então, não é um cambio fácil. Se você pensa que as pessoas, por exemplo, se você vai criar uma rede para máquinas virtuais, que você vai criar um ticket de suporte para operações e vai ter a rede 2 semanas depois. Então, você tem que pensar muito bem como vai ser a integração para isso, porque Neutron é palavras maiores. O caso de Nova, o caso de Kingston, Glance, eu acho que são projetos mais fáceis para começar. É um pouco redundante do que já foi falado, mas começar simples, você vai precisar pelo menos de um compute node, de um controller, os serviços básicos, como o Samuel já falou. E, claro, você não vai colocar seu OpenStack de primeira em produção sem ter sem se familiarizar com ele antes. Se é você que vai cuidar do seu ambiente, não tem jeito, você vai ter que botar a mão na massa e aprender como funcionam os componentes. É impossível você querer instalar um componente Neutron de redes sem você entender como funciona ele por debaixo dos panos, né, como a gente fala. Então, por exemplo, se você vai instalar um Ceph como block storage, você vai precisar de 3 nodes, pelo menos. Então, quando a gente faz um POC, que a gente chama, né, um Proof of Concept para os clientes, vamos fazer um POC rapidinho aqui com 3 nodes. Então, a gente instala lá um controller com os componentes do controller, instala um compute rapidinho, os 3 nodes para fazer replication dos dados, e a gente começa simples, depois a gente pode escalar. E também a escolha da tecnologia de deploy é uma coisa extremamente confusa quando você não conhece para que caminho tomar. Eu vou escolher Puppet, eu vou escolher Ansible, eu vou escolher Juju, vou escolher... O cara fica perdido, né? E ele acaba não sabendo que caminho tomar. Então, dá uma estudada antes de escolher uma ferramenta é importante, se é você que vai cuidar da criança depois. Né? Na verdade,
se você não sentar com a sua equipe e falar, cara, vamos testar esse meio de deploy e esse aqui, e vamos escolher entre eles, você vai ficar louco, porque tem várias ferramentas de automação hoje em dia. Às vezes, tu não vai ter nem tempo de testar tudo, tu vai precisar de 5 meses para testar todos os tipos de deploy com todas as ferramentas. E uma dica importante que eu dou para as pessoas você testou, homologou, vai botar para a produção, vale a pena você pensar no tipo de serviço você vai querer ter mais para frente. Por exemplo, eu quero começar da maneira mais simples, com os módulos core, mas eu acho que daqui para frente eu vou querer usar Trove, que é Database as a Service. Cara, você precisa pensar, mentalizar a sua infraestrutura para, no futuro, você ter o Trove ali, porque ele precisa de uma comunicação diferenciada com sua parte de controle. O agente que vai rodar na instância que você vai lançar, o agente do Trove vai precisar se comunicar com a sua parte de controle, vai precisar se comunicar com sua QA. Então, existem pequenos detalhes que são bons você se atentar antes de botar em produção, porque, mais para frente, dá para fazer. Mas você vai ter um trabalho muito maior para poder provisionar, por exemplo, um outro segmento de rede para isso. Assim como o Manilha também, que é o disco elástico como serviço, é como se fosse o EFS da Amazon, né, que é um NFS. Então, ele tem uma peculiaridade para você implementar. Então, é bom se você visa implementar um serviço desse, de mais alto nível do OpenStack, e você planejar a sua infraestrutura para recebê-los futuramente. Certo. Só um ponto para complementar. Se você vai fazer o deployment do OpenStack na sua organização, isso não significa que você vai precisar escolher a tecnologia e criar todo o ferramental para fazer o deployment, vamos dizer, com o Ansible. Tem alguns projetos OpenStack que desenvolvem essas ferramentas e são testados upstream, como, por exemplo, temos o OpenStack Ansible e temos também uma boa parte de código também de Puppet. E aí, de repente, você pode usar as ferramentas de deployment e de manutenção upstream e, sei lá, dar feedback, melhorar as ferramentas e, assim, continuar a mover a comunidade. Não é apenas, caramba, vou fazer o meu script aqui porque eu sei como que vai funcionar, ou eu sei como é que eu escrevo, tá entendendo? Não é bem assim. Você pode pegar um caminho mais curto e aproveitar o que já tem pronto. Eu acho que também você tem que decidir que aplicações vai correr sobre o OpenStack. Porque se você acha que a aplicação vai correr como VMware, está equivocado. Primeiro, é muito difícil poder configurar Live Migration no OpenStack. Não é uma coisa simples. E não funciona como VMware. Então, tem que preparar-se para escolher que aplicações vai correr. Normalmente, você começa com os web portals, portais web, que é mais fácil porque tem uma estrutura mais típica de 2 ou 3 camadas, é mais fácil para começar com isso. Mas tem que pensar que não funciona da mesma maneira como funcionam outras tecnologias mais legadas. Quer dizer, só para a gente resumir, né? Vocês estão dizendo que é importante começar simples, né, com os componentes básicos para aprender, ter experiência, né, deixar se criar uma maturidade e aos poucos migrando alguns workloads, né, para entender como é que isso vai acontecer. Não adianta chegar e instalar todos os módulos achando que isso vai resolver todos os problemas, né? Então, depois diz que o OpenStack não funciona, porque, de fato, ele é um projeto complexo, né? E, como a gente falou no início, ele não atende somente um cenário, né? Ele pode se conectar aí a várias ferramentas, várias tecnologias, né? Para orquestrar uma cloud completa. O problema não é a implementação, o problema não é a implementação, o problema é a elaboração. Acho que a gente consegue, nos minutos finais aqui, abrir para se a galera quer perguntar alguma coisa. Só mais um comentário aqui do Samuel. Aí a gente tem alguns minutinhos, pessoal. A gente pode fazer 3 perguntas, tá? A gente abre para o público e aí depois a gente encerra, a gente vai para o almoço, depois à tarde a gente continua, tá? Então, só continuando aqui. Só mais uma observação. Para onde o OpenStack se aplica, né? Todo mundo vai pensar, não, eu vou sair daqui e vou fazer OpenStack, porque o OpenStack todo mundo está fazendo. E aí, na sua empresa, vocês mantêm 30 VMs. Está entendendo? Ou seja, o OpenStack não é para tudo. Ele não é o silver bullet para todos os problemas. Ou seja, ele facilita muito. Mas, dependendo do seu workload, da sua necessidade,
às vezes, manter a Cloud OpenStack vai ser mais custoso do que você manter 30 VMs. Está entendendo? Assim, só para ter em mente que isso aí vai depender de caso para caso e que o OpenStack não se encaixa para tudo. Claro que você pode fazer uma cloud e, de repente, ter uma VM, a cloud é sua, você faz como quiser, mas não se torna interessante em alguns casos. Sim, várias pessoas, inclusive, às vezes me procuram, eu tenho um servidor, tenho 2 servidores que quero botar o OpenStack. As pessoas ficam desanimadas, que eu falo, não, cara, bota Zen, KVM, EX, porque você vai ter menos trabalho, você não vai perder o hardware, você vai precisar só um tu vai usar para controle, você não vai ter redundância, então tu acaba gerando outros problemas que você não precisa ter como uma solução, não teria como uma solução simples. E hoje em dia, para usar uma API ou deixar o seu ambiente de virtualização do modo que a gente conhece mais smart, né? A gente consegue integrar com ferramentas tipo Foreman, ManageIQ. Tu consegue ter uma API para poder fazer com que aquilo ali seja provisionado de uma forma mais moderna, né? Que a gente consegue devopear o seu ambiente de virtualização. Para os remanescentes, temos questões? Aqui, Rodrigo. Eu gostaria de entender um pouco mais essa questão que foi abordada do Live Migration, vMotion, que é uma limitação que se tem hoje. Se isso é uma limitação, uma barreira real, se é uma dificuldade, ou se tem um roadmap para melhorar isso, ou uma limitação de arquitetura. Eu gostaria de entender um pouquinho mais desse ponto, que é um ponto crucial aí do que a gente vê hoje. Porque hoje se vê muito assim, vou apresentar o OpenStack como uma alternativa ao ambiente que a gente tem legado, ou o ambiente que a gente tem atual de vCenter, VMware. Então, às vezes você vai vender uma solução dessa para um gerente, um coordenador, e você pode acabar barrando por conta desse hábito de vMotion. Gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Boa. Minha própria experiência com OpenStack e VMware. Minha companhia anterior, eu trabalhava num data center no México. Começamos com VMware, mas o problema de VMware foi o preço, as economias. Então, começamos a trabalhar com OpenStack, mas você muda os problemas de custos, de infraestrutura, a gente. Então, você vê que se você tem a cultura de DevOps, tem soluções com escalabilidade, que possam usar, por exemplo, Silometer, escalar a scale up ou scale out de cômputo, usando os indicadores automaticamente. Você tem que pensar em mudar a arquitetura da aplicação. Então, tem um sacrifício. Tem que cambiar a aplicação. Não, para legado é mais difícil. Por exemplo, tinha uma companhia, um cliente que queria usar SQL Server com Microsoft no OpenStack. Ele tinha como 10 bases de dados em um só servidor. Então, você não está usando a solução de OpenStack. É melhor que você use Hyper-V. Não tente usar OpenStack com KVM, porque vai falhar, vai ter problemas. Mas se você pensa em abrir essa base de dados, separar a capa de web em outros servidores, fazer uma solução que seja desenhada para falhar, você tem que desenhar para falhar, que qualquer cômputo que falhe, a aplicação vai ficar em linha. De todas maneiras, você tem que pensar nisso. Esse é o sacrifício. Mas para isso tem que um cambio cultural importante às pessoas. Essa é a minha opinião. Certo. Assim, eu não tenho uma resposta de comunidade para a sua pergunta, mas eu posso te mandar no caminho certo. Live Migration não é um problema fácil. Por exemplo, você começou a migração e aí o cara foi lá, salvou um arquivo, modificou um dado e isso precisa ser transparente. O cara não quer ver que a máquina dele está mudando dentro do servidor. Ele só quer ter uma máquina virtual para usar. Eu aconselho você aí na comunidade. Na comunidade você sempre consegue as últimas respostas, as respostas mais atualizadas para, por exemplo, o status do Live Migration. Eu sei que no último nós temos os summits, que são as reuniões que acontecem a cada 6 meses, e
foram separadas das reuniões que são mais técnicas. As reuniões mais técnicas, onde se reúnem os projetos, os times dos projetos específicos, por exemplo, o time do Novo, que trabalha com essa parte aí de Live Migration, teve John Garbott, ele deu uma sessão lá falando justamente sobre Live Migration. Então, eu não posso te dar informações que, de repente, não são mais atuais, tá entendendo? Eu imagino que, sei lá, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, eles tenham resolvido problemas que existiam antes. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa que está em constante mudança. Não adianta você olhar para o OpenStack e dizer, caramba, Live Migration não funciona direito. E aí você está usando uma release que saiu faz 2 anos. Tá entendendo? Ou seja, assim, sempre para obter respostas sempre atualizadas na comunidade. E o pessoal é sempre bem receptivo. Tem as mailing lists, temos uns sistemas lá de fazer perguntas até para os desenvolvedores. E assim, isso funciona muito bem. Assim, meu comentário é mais, não tenham medo de ir na comunidade e perguntar, porque o pessoal vai ajudar. Eu não posso falar para todos os hypervisors, vai depender do hypervisor que você está usando, se é VMware, se é Xen, se é KVM. Mas, especificamente sobre o KVM na comunidade, existiram alguns problemas recentes que foram resolvidos, inclusive, se você olhar as jobs DCIs que rodam nos patches de Nova, por exemplo, o Live Migration está bem melhor do que estava um ano atrás. E existem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas, mas o principal é que, quando você vai mover uma VM de um host para o outro, você precisa ter exatamente a mesma... não o mesmo modelo, mas as mesmas features de CPU que o outro host tinha. E isso, se o seu host de destino não tem as mesmas features de CPU, você vai ter alguns problemas. Outro problema que a gente tinha antes era o post-copy. O que é o post-copy? Depois que você faz a imagem daquela VM, os seus processos ainda estão rodando. Então, o post-copy ele vai copiar as páginas de memória que foram alteradas depois que você começou o seu processo de Live Migration. Esse é um problema que foi, assim, no geral, foi resolvido, e eu posso dizer que, em KVM, pelo menos, Live Migration, no geral, funciona. Pessoal, próxima pergunta. Só faz um microfone ali, por favor. Vamos lá, pessoal, desculpa. Não sei se eu não sou mais tão técnico, eu já estou na camada gerencial, então deixei algumas coisas do Techniquez para o background. Mas com essa questão que o colega colocou de Live Migration, se a gente tiver, por exemplo, pode ser um workaround eu ter nós de aplicações espalhados por caixas diferentes, e no Live Migration, simplesmente eu desligo uma, ela está na outra máquina. A gente pode encarar isso como um workaround para um problema de Live Migration ou não? Assim, se eu estou entendendo a sua pergunta, você teria, por exemplo, você pode ter 2 VMs rodando e processando as mesmas coisas, e então você consegue, de certa forma, assegurar que as 2 VMs estão no mesmo estado. E se você quiser mover de uma para outra, você consegue fazer isso de forma imediata. Eu acho que esse problema aí é uma solução diferente para um problema de Live Migration. Isso. Live Migration, você não sabe para onde você vai mandar, tipo, uma semana atrás. Muitas vezes você precisa fazer realocação de máquinas dentro do data center. E aí você precisa analisar, precisa de relatórios, e aí você vai tomar decisões de como você vai fazer essa Live Migration, tá entendendo? Não é esse seu exemplo, na minha opinião, se encaixa mais como uma coisa de repente, de replicação. Replicação load balance, no caso. Justamente, você consegue alta disponibilidade com isso aí. Porque se uma VM cair, você tem outra rodando. Isso. E aí já tem outros problemas diferentes, que é qual é a diferença de janela que você tem aí. Porque você tem uma janela de diferença de atualização de uma máquina para outra. Você pode, de repente, dizer, não, eu vou mandar sempre a mesma requisição de API OpenStack, eu mando para um, mando para outro. E se uma falhar? Está entendendo? Tem vários problemas, isso pode acontecer. Tem vários problemas diferentes a serem tratados nessa perspectiva. Obrigado. Pessoal, última pergunta. Bom, pessoal, foi se tratado aqui muito sobre, para uma empresa
de médio para altamente processamento, para se entrar com o OpenStack, né, para se estar inicializando um deployment de um ambiente de OpenStack. Eu gostaria de saber dos senhores assim, a visão que vocês têm se... primeiro, se existe uma linha de corte entre coloca o OpenStack e implementa o OpenStack numa empresa, né, no mercado enterprise, porque a gente sabe que o mercado para grandes operadoras, carriers específicos, acho que é um mercado sempre aderente a isso. Mas a gente sempre fica, principalmente para quem trabalha na área de tentar colocar o OpenStack em prática, né, desenvolver as soluções e os negócios em si, e você fica sempre assim, qual o mercado que eu acabo atacando, né? Às vezes você pega o mercado de uma empresa que tem 100 VMers, ou o mercado de uma empresa que fatura milhões ou bilhões por ano, né? Como que o que na verdade assim vai ser a minha linha de corte para eu estar indo para esse mercado? Por exemplo, assim, existe alguma coisa que um OpenStack box que resolveria algumas coisas na parte de skill, né, na parte de talento, como diz acho que o Rodrigo falou muito bem sobre isso, né, que você tem que ter uma cultura OpenStack e pessoas capacitadas para estar desenvolvendo isso dentro de uma empresa, né? Então a gente tem que ir numa linha de pensamento que eu digo assim, o OpenStack vai te ajudar a cortar custo, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar para uma empresa e falar, olha, você vai precisar de pessoas muito dedicadas a isso e com muito skill técnico que vai acabar onerando a sua folha de pagamento. Então, eu gostaria de um pouco mais dessa visão de vocês para isso. Eu acho que entendi a sua pergunta. Vou tentar responder. Quando eu trabalhei em um data center oferecendo serviços de OpenStack, como cloud privado, não como cloud público. Okay? Então, você poderia ter seu próprio stack de infraestrutura dedicada, bare metal, com OpenStack, também com administração, Private Cloud as a Service. Algo assim. Então, o business case disso se você precisa mais de 2 teras de memória de cômputo, bom business case para você. Se é menos, vale a Amazon Azure. É melhor. Se você é uma companhia com compliance, que seus dados têm que estar no Brasil, não pode ficar fora, então OpenStack também é uma solução para você. Porque você está buscando conceito de instant gratification, Amazon-like. Então, se você busca isso para a agilidade de sua companhia, está bom. Para o caso de negócio sobre 2 teras de cômputo, é melhor ter o OpenStack aqui, comigo. Mas as economias estão em infraestrutura e software, não na gente. A gente tem que gastar mais, porque tem que ter gente dedicada, talentosa, e tem que cuidar, porque é um mercado muito competitivo. As coisas corretas podem tratar de levar para eles. Então, tem que ter essa gente muito contente. É importante. Certo. Só complementando a resposta do colega, eu acredito que não existe uma resposta direta para essa sua pergunta, porque não existe, vamos estabelecer um threshold aqui e acima disso você usa OpenStack, abaixo disso você não usa. São vários fatores que estão relacionados na escolha do OpenStack. Vamos dizer, se a sua empresa está pensando em adotar pelo custo, aí sim você vai ter que pesar o custo, botar na planilha quantas VMs você tem, quanto aquilo te custa, e aí se eu fosse fazer isso aqui com o OpenStack, quanto isso me custaria? Mas muitas vezes o fator que está dirigindo a mudança para o OpenStack não é só custo. Nós tivemos aqui o exemplo do rapaz do banco, agora pela manhã, e ele falou que o problema lá não era dinheiro, está entendendo? Eles queriam, foi outro motivo que dirigiu a mudança. Então, eu acho que primeiro vai ter que identificar por que vocês querem o OpenStack, está entendendo? Qual o fator que tá levando essa mudança? E a partir desses fatores, pode ser mais de um. Você talvez estabeleça pesos e aí você vai ter que comparar tanto a solução que você tem agora quanto a que você está querendo estabelecer. Se é o pessoal que você tem capacitação, se você vai precisar contratar pessoas novas, tem tudo isso aí. Eu acredito que uma pessoa na área gerencial, um diretor, ele vai querer ver custos, está entendendo? Ele não vai simplesmente querer adotar o OpenStack porque o OpenStack é legal.
Não vai querer porque a HP faz, porque a IBM faz, porque a SUSE faz. Quer saber do negócio dele. Ele não quer botar o negócio dele a perder porque ele vai ser igual a todo mundo. Não, eu vou ser igual e vale a pena. Eu vou perder dinheiro, mas eu sou igual. Não é assim. Eu acho que na área de business, realmente, o que vai pesar vai ser uma planilha de custos e você dizer quais são os benefícios, ou talvez não, vai ficar um pouco mais caro, mas a gente vai ganhar nesses fatores aqui. Olha só o que a gente ganha. Está entendendo? E, a partir desses fatores, isso vai possibilitar a empresa da gente crescer mais para frente, a gente vai se beneficiar disso aqui, mesmo que a gente não se beneficie tanto agora. Está entendendo? Isso, eu acho que são algumas estratégias de você tentar justificar como adotar a Cloud OpenStack, na minha opinião. Você, mesmo não tendo uma resposta sólida e definitiva para a sua pergunta, eu acredito que hoje em dia você já consegue pesar muito esse fator de contratar alguém, né, para poder fazer toda a operação da sua cloud. Se você vai fazer isso na unha, né, ou vai usar alguma distribuição livre, você vai ter um custo X operacional, né, de OPEX. E você também pode pesar, às vezes, cara, eu não quero ter esse custo aqui, então eu posso pagar por uma distribuição que vai me facilitar a deploy e atualização e manutenção, vai fazer meu suporte nível 2 e 3, e eu vou conseguir levar aquilo adiante, não gastando tanto com o operacional, só apenas com a parte de licenciamento. Mas, dependendo do tamanho da empresa, tem que avaliar. Às vezes, você ter a mão de obra especializada vai valer mais a pena, e vai ter caso que você vai ter a mão de obra especializada e o cara vai implementar uma distro licenciada, né? Para isso. E muitas empresas acabam usando outras empresas para suporte, para acelerar, né? Acelerar o processo. Né? No primeiro, segundo ano vai ter um suporte para depois que isso pegue em maturidade e a própria equipe consiga conduzir depois. Né? Nem falou, estão aparecendo startups e empresas que dão suporte à OpenStack. Pessoal, obrigado aí por permanecerem até agora aqui conosco. Tá? A gente encerra aí a primeira parte, a parte da manhã. Voltamos às 2h. Tá? A gente quer, logo ao retorno, bater uma foto aí com todos, mas convidamos a todos a retornar à tarde, que a gente vai ter as outras palestras e as premiações do nosso festival aqui. Obrigado, pessoal.